Aqui na página 21 tem uma outra informação muito importante, onde a Blavatsky descreve que o finito não pode conceber o infinito. Ou seja, ela havia questionado, né? Ela havia sido questionada sobre se o estudo teórico fosse suficiente, seria suficiente para a compreensão total da teosofia. Então ela alerta que não. Essa é uma grande dificuldade, então, que eu percebo, né, em todos nós teosofistas, temos de entender que o livro, a obra literária é uma referência. É uma referência extremamente importante, principalmente a literatura teosófica, né, foi auxiliada pelos Mahatmas e tudo mais, mas não é só aquilo ali, é uma referência. Né? Então é o que a gente chama de conhecimento de segunda mão. Só ler aquilo ali não é o suficiente. Né? Não é que aquilo ali não seja importante ou não esteja correto. É que só ler não é suficiente. Só ler é teórico, é um passo. A gente está preparando a nossa mente para algo. Mas a nossa mente é finita. E a gente não pode conceber o infinito. A gente não pode tocar o infinito somente com a nossa mente finita. Né? Ela é limitada. Então, o estudo teosófico, ele por si só, ele já estimula, né, outros níveis de compreensão. E ela fala aqui também do êxtase, né, dos neoplatônicos, ou do samadhi, né, dos yogis. Então, vejam que existem, né, outros níveis de compreensão que vão além do intelecto. E, claro, tudo isso a gente vai passo a passo, né? O primeiro passo é a busca do discernimento pela literatura mesmo. Mas é importante entender isso. É importante ter essa postura de humildade, né? De saber que a nossa mente não vai conceber o universo. Eu sempre fui muito mental e muito ansioso com essa questão de querer entender tudo. E eu ficava muito frustrado por não conseguir entender, não aceitava. Mas quando a gente tem essa pressa ela é muito ruim, né? Porque ela nos faz tirar conclusões rápidas, conclusões apressadas e muitas vezes pegar um conceito errado, tomar um conceito errado por verdade. Porque a gente tem pressa e a nossa mente ela se sente desconfortável com a ignorância. Acho que aceitar a nossa própria ignorância, como diria o Sócrates, né, é o primeiro passo para a sabedoria, né? Então, só sei que nada sei, né? A gente não sabe nada, a gente tem alguns palpites aqui e conhece algo muito limitado que é o nosso pequeno mundinho, né? Não estou falando nem do mundo que a gente habita, mas do mundo que cada um de nós, como indivíduo, habita, né? Que é muito menor do que o mundo como um todo. Então a gente tem que aceitar, né, essa nossa limitação, a limitação da nossa condição, da condição humana, e como eu costumo dizer, dar espaço para o mistério, né? Então aquilo é o incognoscível, né? Então a gente tem que ter essa folga e tem que dar um espaço para dúvida. Eu penso, né? Essa é a minha visão. A gente tem que dar um espaço para dúvida, tem que deixar um espaço aberto ali para novas possibilidades, que em algum momento a gente vai alcançar. Às vezes logo, às vezes a gente não consegue chegar numa resposta rápida, mas às vezes tem que deixar aquele assunto maturando ali, né? Que nos outros níveis ali, o abstrato, o intuitivo, eles vão trabalhando também. Daqui a pouco, daqui a alguns meses, ou mesmo daqui a alguns anos, a resposta vem para aquilo ali. Ou a gente acha uma obra que tem aquilo ali, ou a gente intui, tem um insight, conversa com alguém, enfim. Ou fica para a próxima encarnação mesmo, né? Mas a gente tem que deixar essa folga, porque a pressa em obter a resposta, ela vai nos atrapalhar. Né? E ela vai fazer com que daqui a pouco a gente esteja formatando a teosofia em algo dogmático, né? Como se eu li, eu sei, tu não leu, tu não sabe. E isso é um erro, né? No meu ponto de vista é um erro e um engano, porque a gente está colocando o carro na frente dos bois, como dizem, né? Ditado popular. Certo? É o que eu penso. Então eu considero bem valioso, bem valiosa essa informação. Para a gente ter uma postura de humildade. Eu acho que a teosofia, o estudo da teosofia, no geral, ele tem essa missão, né, de nos tornar mais humildes,
porque a gente começa a ver que existiram inúmeros sábios na antiguidade. A gente para de achar que agora vivemos o ápice da humanidade, né? Eu acho que a humanidade sempre imaginou que vivia seu ápice, né? Os gregos, com certeza, acreditavam que viviam o ápice da humanidade, assim como os romanos também acreditavam, assim como todos, né? Assim como o século XIX também se acreditava que vivia o ápice da humanidade. E agora a gente acha que vive o ápice da humanidade. Os egípcios deviam acreditar também nisso. Então a gente tem essa questão egocêntrica de sempre achar que nós estamos no topo, de achar que a nossa evolução é totalmente linear, a evolução da humanidade, né, como no geral. E enquanto que a tradição de sabedoria nos diz que ela ocorre em ciclos. Então houveram momentos de grande conhecimento, de grande elevação, depois se perdeu, depois se recupera, né? Aquela uma espiral ali, né? Igual a roda do Sansara. Assim como acontece para o indivíduo, a evolução do karma individual, a evolução do indivíduo também acontece no coletivo. Então, a gente tem que ter essa humildade e olhando para trás, então a gente vê que houveram outros sábios na antiguidade e que tiveram grande conhecimento e que nos deixaram um legado, né, para a gente se beneficiar agora. Então eu penso que isso já nos torna mais humilde, saber que não somos o ápice da humanidade, que houveram outros, que o ser humano é o ser humano desde sempre e houveram muitos sábios e muitos cientistas e chegaram a muitas respostas mais do que nós temos hoje. Então o estudo da tradição sabedoria, ao meu ver, é um ato de olhar para trás e ver o que a humanidade já conseguiu, né? E aprender com isso. E trazer isso para agora. E saber que muito dos dramas humanos, apesar da gente ter muitas diferenças tecnológicas, né, nos dias de hoje, para a antiguidade e tal, os dramas humanos basicamente são os mesmos. As angústias humanas basicamente são as mesmas. Então a gente continua vivendo nessa mesma roda aí, né, do desenvolvimento humano.